Hoje é dia 13 de setembro de 2017. Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito de um sonho que eu tive no final de 2015 para 2016. E esse sonho eu não contei para vocês, assim como tantos outros sonhos eu não contei. Talvez porque eu visse que não era hora de contar, pôr em público assim, né? E talvez também porque nesse sonho tem um detalhe que eu questionei muito a Deus se isso eu não estava criando alguma coisa da minha cabeça, né? E Deus tem ao longo desses anos, né? Principalmente no ano passado, 2016, eu tenho estado mais próxima de Deus, eu tenho estado mais sensível à voz de Deus, porque eu me consideraria uma negligente se depois de tanta coisa que Deus tem me mostrado, eu continuasse sendo aquela mesma pessoa de antes. E eu acho que antes de eu publicar esses vídeos no YouTube, Facebook, eu tô sendo a mais edificada, acredite, eu tô sendo muito edificada. E quando eu tive esse sonho que eu vou contar para vocês a respeito do arrebatamento, eu estava muito distante do Senhor, não estava 100% distante, porque ainda tinha uma acessibilidade, muito temor à palavra dele, mas as coisas que eu tinha aprendido e que eu tinha ouvido falar sobre a vontade de Deus já não estava tão forte na minha vida, eu já não estava vivendo o evangelho em si. Enfim, eu vou contar para vocês um sonho que eu tive no arrebatamento no final de 2015 para 2016. Eu sonhei que eu estava no grande saguão de aeroporto. Eu estava esperando uma pessoa chegar de viagem junto com a minha irmã. Nesse momento que a minha irmã, ela não estava perto de mim porque ela tinha ido ao banheiro ou ela tinha ido comprar alguma coisa, só que ela não estava perto de mim. Eu estava no meio do saguão e nesse saguão tinha o teto todo de vidro. E eu podia ver o céu através daquele teto de vidro porque é como existem várias companhias aqui, vários locais, eles aproveitam a luz solar para iluminar o ambiente. E aí eu pude olhar através daquele vídeo, eu vi que o céu estava lindo, estava um azul lindo, não tinha uma nuvem no céu, o céu estava lindo, como diz, o céu estava perfeito. E de repente eu olhei o céu, eu comecei a observar que o céu começou a ficar escuro, começou a escurecer. E de repente ele começou a criar uma nuvem, tipo um redemoinho no céu. E aí eu lembrei daquela imagem, daquela visão que eu estava vendo, eu lembrei que eu tinha tido um sonho. No sonho eu lembrava isso. Eu falava assim, eu já sonhei com isso. Eu sonhei que eu estava no saguão de um aeroporto e o céu ficava desse jeito. E eu sonhei que esse era o sonho do arrebatamento da igreja. Então eu fiquei tão nervosa, tão empolgada na hora, que eu queria que a minha irmã chegasse logo para eu poder falar o que estava acontecendo para ela ver. Ela assim, olha, lembra daquele sonho do arrebatamento? Era assim que o céu estava, será que vai ser hoje? Só que eu não queria arriscar isso. E o que eu fiz? Eu aproveitei aquele momento para começar a pregar para aquelas pessoas que estavam no aeroporto. Dizer para ela que o arrebatamento ia acontecer naquele momento, né? E de repente, eu olhava, né? As pessoas me olhavam incrédula, né? Porque eu estava falando sobre isso e aquele não era o local certo para eu falar e via a minha euforia. Mas enfim, de repente, minha irmã não chegava e o voo também, ou a viagem, não sei se era avião, o ônibus, mas a pessoa que eu estava esperando chegar de viagem não chegava. Enfim, de repente houve-se um grande clarão. E quando houve esse clarão, de repente eu me vi numa grande fila. A fila, eu não conseguia ver o início dela e também não conseguia ver o fim dessa fila. Mas eu pude observar que todos nós era uma fila única. E todos nós estamos vestidos de branco. Era um vestido branco, uma veste longa branca. Mas era uma veste simples. E ao lado de cada pessoa que estava naquela fila tinha um anjo. E cada anjo carregava um livro na mão. Um livro na mão. Mais tarde eu soube o que significaria aquele livro. E eu olhei para trás porque eu estava na esperança de ver minha irmã, porque há pouco tempo eu estava no aeroporto. E de repente eu já estava numa grande fila. Então era tudo muito novo para mim.
E tava mó falatório na fila. Todo mundo tava falando. E eu olhei assim pra mim, eu olhei para aquele anjo que tava comigo. Ele deu um leve sorriso para mim, mas eu olhei para trás para ver se eu via minha irmã. E era como se ele lesse o meu pensamento, aquele anjo. E ele disse assim: ela já entrou. Como? Se eu estava no aeroporto naquela hora, se eu estava no saguão, já estava na fila, como ela já entrou? Mas enfim. E aí eu olhei para trás na esperança de ver a pessoa que eu estava esperando chegar de viagem. O que ele ia me falar também? Eu queria que ele me falasse. E quando eu olhei para trás, ele simplesmente olhou para mim e não me respondeu nada. Aquele silêncio, eu vi que a pessoa não tinha ido. E eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu fiquei muito triste. E ele não falou nada comigo. Aí a fila foi andando e eu vi as pessoas chegando para frente. E eu fiquei com o coração um pouco apreensivo. Até que chegou a minha vez, ele falou assim: chegou a sua vez. Eu já estava diante de um trono e nesse trono tinha outras pessoas ao redor dele. E só que eu não podia ver quem é que estava, o rosto daquela pessoa que estava no trono. Eu sei que era Jesus. E eu também não podia ver o trono daquelas pessoas o rosto daquelas pessoas que estavam ali. E mais à frente, eu via outros anjos. O rosto eu conseguia ver, os anjos eu conseguia ver o rosto. Mas, enfim. E aí aquele anjo que estava me acompanhando era alto, mais alto que eu. E ele entregou o livro. Por isso que eu sei que todos os anjos que estavam acompanhando aquela pessoa, cada um carregava o livro. E ali naquela hora que ele entregou o livro, eu percebi que era o livro da minha vida, de toda a história da minha vida. E o livro saía da mão dele e era depositado. É como se aquele homem que estava sentado no trono, ele pegasse o meu livro com a mente, o livro de toda a história da minha vida, e depositasse no altar. O livro da minha história, da história da minha vida, foi para o altar. E abriu-se as páginas, abriu a primeira, e todas as vezes que a página era aberta, aparecia como se fosse um filme. E eu via tudo que estava escrito naquele livro sobre mim. Então a página ia se virando e a cena que estava escrita ali naquele livro, eu podia ver. E todo mundo via, todo mundo que estava ali via eu diante daquele homem que estava no trono de Cristo. E via, era como se eu estivesse sendo julgada. Eu não sei descrever, eu não sei falar o que eu estava sendo, mas eu acho que era julgada. As minhas ações estavam sendo julgadas. Era isso mesmo, porque o que eu vou narrar para vocês é o que parecia. Então, toda vez que a página virava, aquilo dali saía, aquelas informações saíam e eram jogadas no fogo. Era jogada no fogo. Aqui era o trono. E aqui era o altar. Calma aí. Digamos que eu tô aqui no trono, tô do lado do trono. Aqui é o trono, aqui é o altar, o livro da história da minha vida tá aqui. Aqui era onde estava o fogo, a lareira, o incenso, sei lá, alguma coisa. Ele estava dentro, o fogo estava dentro de uma vasilha, que eu não sei o que é aquilo, não sei como se chama aquilo. E a história saía do livro, eu via, eu estava no ventre da minha mãe, eu via eu ali bebê, dentro do ventre da minha mãe, eu via eu na maternidade, eu via eu sendo entregue à minha mãe, eu via tudo eu via. Eu via quando eu era pequenininha, quando eu estava numa idade de 5, 6 anos, eu fazia pirra, malcriação, eu via, e tudo era jogado ali. E depois, quando eu era mais madura, mais adulta, já tinha maturidade para saber o certo e o errado, eu via as minhas ações saindo daquele livro e sendo jogada naquele fogo. E tudo era queimado. E as páginas viravam e as minhas ações eram jogadas no fogo e tudo era queimado. Nada, o fogo não ficava nem um segundo. Aí teve cenas, teve coisas que estavam descritas no livro que eu falei assim, isso eu vou ganhar ponto. E eu achava que eu ia ganhar grandes coisas com aquela atitude que eu tinha feito. Aí caía dentro do fogo, era lançada no fogo e via aquele fogaréu assim. Não tem quando a gente coloca algo que para alimentar o fogo e sobe o fogo? Era assim. E via aquele fogaréu, mas rapidamente acabava. E eu falei assim, nossa, não queimou, não ficou, o fogo não durou nada. E aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei assim, nossa, eu vou ser condenada.
eu vou ser condenada, porque nenhuma das minhas ações, o fogo está no duro, o fogo não acende, o fogo não vinga. Eu vou ser condenada. E ao mesmo tempo eu falava comigo mesmo, não, calma, você não pode ser condenada, isso é um arrebatamento. O arrebatamento não é para condenar ninguém. Se você foi arrebatada, então você não está condenada. Mas aí eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Por quê? Eu estava sendo julgada, se eu não ia ser condenada, se eu não ia para o inferno. Por que as minhas ações estavam sendo julgadas? Eu não estava entendendo. E aí eu comecei a ficar desanimada, com medo. Eu comecei a ficar com medo. Por quê? Porque eu falei assim, Senhor, gente, aquilo que eu pensava que eu ia ganhar ponto contigo, o fogo não está consumindo, o fogo está consumindo, está acabando tudo, então eu não vou ter crédito. O que eu vou fazer? E aí, e daqui a pouco ele virou mais uma vez a página, ele virou com a mente, gente, ele não tocava a página do livro, a mão dele no livro, ele olhava pro livro, era como se a mente dele comandasse o livro, as folhas iam virando. E aí, ele teve uma hora que ele olhou para mim, eu sabia que ele estava olhando para mim, mas eu não podia olhar a direção dele. E ele balançava a cabeça e eu ficava com vergonha. Porque ele estava me reprovando. As minhas ações estavam sendo feias. E ele estava balançando a cabeça, ele ficava tão triste. Ele ficava muito triste comigo e eu mais ainda, que eu falei, meu Deus, nossa, eu vou ser condenada. Não, mas eu não vou, eu fui arrebatada. Eu estava tendo um conflito ali comigo. Até que de repente a página foi virando. Aí, dessa vez, as minhas ações foram para dentro do fogo. Aí começou a queimar e o fogo começou a ficar um pouquinho mais fraco, mas ficou aceso. E aí, mais uma página virou, aí o fogo começou a aumentar. E o fogo começou a ganhar proporções. E quando o fogo começou a ganhar proporções, ele sorriu para mim. Aí ele sorriu para mim. Aí eu falava assim, como? Como ele pode sorrir para mim? Eu fiz isso aqui. Eu fiz isso. Ele tá sorrindo pra mim. Gente, sabe o que era que ele tava sorrindo pra mim? Porque eu tava orando. As ações que me fizeram, que fez o fogo queimar, foi uma oração que eu fiz. Aí eu ouvi a minha voz falando assim, Senhor, você tá falando de tal, Senhor. Eu tava orando por alguém. E a oração que eu tava intercedendo, que eu tava fazendo por alguém, tava fazendo o fogo queimar. E eu, como pode? Só porque eu orei por alguém, o fogo tá queimando. Como pode? Só porque eu tô intercedendo por alguém, o fogo tá queimando. Gente, aí eu vi que eu tava ajudando um senhor de idade atravessando a rua. Eu falei assim, aquilo que eu pensei que eu ia ganhar ponto, eu não ganhei, só porque eu tô ajudando essa pessoa a atravessar a rua. E aí ganhava, e o fogo começava a queimar. Então, cada boa ação que eu fazia com alguém, cada benevolência que eu fazia com alguém, cada ajuda que eu dava para alguém, o fogo aumentava. E o sorriso dele, aí eu comecei a ver aquele sorriso. E aí eu comecei a ver a face dele. Não ficou tão nítida, mas eu conseguia ver o esboço da face dele, o sorriso dele. E até que eu falei assim, meu Deus, isso me fez salvar, isso fez o Senhor gostar de mim, isso me fez querer. E ele olhou para mim, e ele estendeu o braço para mim e falou assim, vinde bendita do meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que eu vos tenho preparado, desde a fundação do mundo. E eu olhava e era tudo muito perturbador, porque aquilo que eu achava que eu ia ganhar ponto, o fogo nem sequer aumentava. Mas aquelas coisas tão simples, como orar por alguém, como ajudar alguém, tem coisas que eu falava assim, isso aqui nada, que eu fazia de coração, de bom grado. Isso me fez ganhar uma oportunidade de estar na glória. E ele, quando ele falou isso pra mim, eu virava pra ele e falava assim, mas como que o Senhor pode me aceitar? Eu não sou merecedora de estar aqui. E ele sorria. E naquela mesma hora eu corria. Eu não queria saber quem estava lá. Eu sorria. E eu ia na direção dele e dava aquele abraço gostoso. Eu pulava no colo dele e dava um abraço dele e falava muito obrigada por me aceitar, muito obrigada. Eu não merecia estar aqui, mas o Senhor me fez merecer. Muito obrigada. E na mesma hora ele mostrava o anjo
que tinha dado o livro da minha história, e eu entendi que aquele anjo ele esteve comigo desde o momento que eu fui concebida lá na mamãe, desde o momento que eu estava sendo gerada. Ele estava ali para cuidar de mim. E ele estava anotando tudo. E aquele livro é toda a história da minha vida. E coisas que eu estava fazendo naquele momento que eu achava que eu ia ser reprovada. E o Senhor falou comigo: você pode não acreditar, mas o Senhor falou comigo. Você passou por isso, vocês passam por isso para vocês virem que não são as boas, que não são as ações de vocês, que vocês não vão ganhar isso por mérito. Mas a minha graça é que faz vocês herdarem aquilo que eu tenho preparado para vocês. Aquilo que você pensou que você tinha direito de ganhar glória, eu mostrei para você que não é nada. Mas é minha graça que faz você ganhar glória. E aí eu olhei para ele e falei assim: Senhor, muito obrigada. E ele me encaminhou para um anjo que estava com o livro, que estava de posse do meu livro todo esse tempo, e que me apresentou a ele. Ele me encaminhou esse mesmo anjo, e esse anjo estava me conduzindo para um caminho totalmente estreito. E quando ele me mostrou, o Senhor, ele me disse: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança por tudo aquilo que eu estou preparado desde a fundação do mundo. Aí eu fiquei tão feliz, e eu fui em direção ao anjo, e o anjo me acompanhou até um caminho que eu tinha que passar. E o caminho era tão estreito, era um caminho cheio de flores, era um corredor assim. Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir numa fazenda ou no sítio, que tem um corredor assim, cheio de flores. Era um corredor cheio de flores e uns muros assim imensos, mas era só flores, era cada flor linda, 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 linda. E o anjo foi, pegou e me conduziu. Ele falou assim, ele me acompanhou, ele fez assim, olha, pediu para eu ir e ele ia me conduzindo. E eu fui, eu estava andando. E quando chegou no meio do caminho, eu acordei. Mas eu vou falar para você porque eu não contei esse sonho há um tempo atrás. Eu não contei esse sonho porque eu achava que era um erro. Como que a gente ia ser julgada se a gente estava sendo arrebatada? Como é que eu podia, se nós fomos arrebatados, como é que eu podia pensar que eu ia para o inferno estando no céu? Eu estava tendo uns conflitos ali. E depois desse período, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu tenho buscado muito a Deus, muito a Deus. Eu estava muito longe de Deus, muito longe. Não que eu tivesse me afastado do caminho do Senhor, mas eu já estava planejando, como eu falei em outros vídeos para vocês, eu estava planejando, eu estava achando que tudo isso, que eu estava perdendo o meu tempo na casa de Deus. Eu achava que, sei lá, eu estava perdendo a minha juventude, que eu tinha que curtir, sei lá, viver a vida, né? Acho que eu estava jogando meu tempo fora. Eu entrei em muito conflito mesmo. Eu quis fazer coisas que entristeceram a Deus. E quando Jesus me mostrou esse sonho, me deu esse sonho do arrebatamento, eu vi, na hora que ele estava me julgando lá, julgando as minhas atitudes, uma coisa que eu estava fazendo na época. E eu falei assim, eu vou ficar, porque eu tô fazendo isso. E na realidade, Deus estava me mostrando que eu não fiquei porque o amor dele é maior. O amor dele é maior por mim. E que não foi as minhas ações, mas daquele momento foi as ações passadas. E porque eu não cheguei a me contaminar, porque se eu continuasse, eu ia perder a salvação, ia perder o arrebatamento. O que eu quero dizer para você, meu amigo? Ainda há tempo. Ainda há tempo de você se salvar. Se tem alguma coisa que te faz se sentir condenado, que te faz se sentir pequenino, não merecedor do reino de Deus, saiba, Jesus ele está às portas, ele está dando esses sonhos, essas revelações, todinha, para que você tenha tempo, não só você, como tantas outras pessoas que ele ama tanto, mas que por algum momento, alguma tristeza, alguma palavra de alguém, alguma ação te fez desistir de perseverar. Saiba e que Jesus ele quer te salvar. Ele está falando, vem, volta filho, volta filha, enquanto há tempo. E você, meu amigo, que acha que tudo aquilo de bom que você faz para as pessoas, sem tocar trombeta, porque tem muita gente que ajuda, mas quer que os outros fiquem sabendo,
mas tudo aquilo que você faz no secreto, ajuda o próximo, ora pelas vidas, jejua pelas vidas, intercede pelas almas, até mesmo de pessoas que nem te conhecem, saiba que isso, isso vai te trazer um grande benefício. Isso é que me fez ganhar um pedacinho do reino do Senhor. Saiba que o anjo que Deus designou para estar com você, ele anota tudo, o Senhor anota tudo. Ele tem todo o informe da tua vida. Saiba que todas as suas ações vão ser levadas em conta. Eu vou encerrar esse vídeo aqui dizendo para você que depois de um tempo eu entendi o que significa esse julgamento. Porque muitas pessoas me ensinaram, eu aprendi errado, assim como muita gente tem aprendido errado, que a igreja não vai ser julgada. A igreja vai ser julgada, mas o que vai ser julgada é as ações dela, é as nossas ações, as ações de cada um. Porque tem muita gente dizendo que vai ser arrebatado, que vai para a glória porque se acha o santo, que se acha bom. Querido, você não vai ser arrebatado porque você é santo, porque você é bom. Você vai ser arrebatado pela bondade e misericórdia do Senhor, como o Senhor me disse, a minha graça. Foi a graça de Cristo que me fez ser salva. Foi o favor dele, porque tudo aquilo que eu achava que ia me fazer ser salva, o fogo consumia rapidamente, não durava nem segundos, né? E tudo aquilo que eu achava que era desprezível, como orar pelo próximo, como ajudar o próximo, isso me fez conquistar o sorriso do meu mestre, do meu Senhor. Então, eu estou falando para vocês isso porque depois de um bom tempo o Senhor me falou que era para eu divulgar esse sonho. Eu contei para muitas pessoas foram impactadas. E eu não acho justo deixar você que tem acompanhado, que tem desejo de saber como será, longe dessa informação. Então que o Senhor Jesus possa te abençoar, que você possa segurar firme na mão dele e falar: Pai, eu tô fraca, segura nas minhas mãos. E o Senhor vai segurar nas tuas mãos. Os dias são maus, muita coisa está acontecendo, mas Deus, ele diz para você que ainda há tempo para você se salvar. Enquanto a vida há esperança, enquanto o Senhor está batendo na porta, ou melhor, enquanto o Senhor está convidando você para entrar, enquanto a porta não é fechada, há esperança para você. E não importa o que as pessoas falem a teu respeito. Se você não é merecedor, quem vai decidir se você é merecedor ou não é o Criador da sua alma. É aquele que te olha cada segundo da sua vida. Ele te ama, ele morreu por você. E ele grita por todos os dias o seu nome. Ele te ama. Ele fala: ainda que teu pai e a tua mãe te desamparem, eu não vou te desamparar. Por favor, dê uma chance para Cristo. Dê uma chance para você ser feliz. Dê uma chance de um dia você estar nessa fila, sendo julgado não para ser condenado, mas para receber o galardão de Cristo. Fique na paz, que o Senhor Jesus te abençoe e que essa palavra encontre um lugarzinho bem especial no teu coração, tá bom? Ore por mim, porque eu sou merecedora assim das orações. Eu careço não é que é merecedora, não sei se essa palavra é certa, mas eu preciso das orações de vocês. Eu preciso porque quando a gente se coloca na brecha para falar do amor de Cristo, a gente é muito cobrado. Então, ore por mim para que o Senhor possa me usar cada dia mais para alcançar não somente a sua vida, se você precisa de uma palavra de apoio, mas a vida de tantas pessoas que a gente vê que precisa também ouvir falar de Cristo. Amém? Fique na paz.